Olá, quinto ano, tudo bem? Então, hoje vamos para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Recapitulando, então, o que a gente viu na última aula, a gente viu sobre discurso direto e discurso indireto. A gente focou um pouco mais no discurso direto, né? E o que é o discurso direto? É aquela fala reproduzida pelo personagem, né? Acompanhada de travessão ou de aspas. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o discurso indireto. O discurso indireto, ele é o narrador fazendo a fala do personagem, tá bom? E a gente vai ver algumas características aqui para terminar essa página 24, ok? Então, abra a sua apostila de língua portuguesa na página 24 e acompanhe comigo aqui um pouquinho sobre o discurso indireto, tá? Discurso indireto. Nesse tipo de discurso, é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam. Observe um exemplo de discurso indireto sublinhado nesse trecho. Então, aqui nós temos um trecho e nós vamos ver uma parte do discurso indireto, onde é o narrador que faz a fala, tá? O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então, aqui, essa parte que está sublinhada, ó, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então, quem falou essa parte aqui foi o marido, mas não é ele que está falando. Quem está falando é o narrador, certo? Se fosse o marido, é a fala do marido, né? Mas quem falou no texto foi o narrador. Se o marido estivesse falando no texto, ou se estivesse com a fala dele, estaria com travessão ou com aspas, né? Para mostrar que era ele que estava falando, né? No caso aqui. Então, essa parte sublinhada é um exemplo de discurso indireto, onde não é o personagem que fala, e sim o narrador. O narrador mostra a fala do personagem, tá? Então, aqui, exercício 6. Releia esse trecho. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Sublinhe o trecho do discurso direto. Então, aqui nós temos um trecho que tem discurso direto ou indireto? Discurso direto. Por quê? Porque tem um travessão aqui e está mostrando que é o próprio personagem que está fazendo a fala. Então, vocês vão sublinhar todo esse trecho aqui, do começo do travessão até o final, tá? Então, deixa eu arrumar aqui para eu poder fazer com vocês. Ó, vamos abrir? Então, travessão, né? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Eles acharam que ia ser simples abrir à noite, né? Reescreva o trecho transformando em discurso indireto. Então, agora a gente tem que transformar essa partezinha aqui num discurso indireto. Então, no discurso indireto é o narrador que fala, não é o personagem. Então, vamos lá. Vocês reescrevam essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou escrever aqui com vocês. Durante... Deixa eu escrever nessa folha. Fica mais fácil. Durante a viagem... E agora, como é que a gente pode fazer? Durante a viagem, um deles propôs abrir, né? Então, vamos lá, vamos ver se tá certo os verbos aqui. Durante a viagem, um deles propôs abrir o caroço. Então, vocês já viram que muda? Aqui ele tá a fala dele original, vamos por aqui. Quando vai para o narrador, ele muda, porque muda o verbo,
muda a forma de você conjugar tanto o verbo quanto o pronome, né? Então, muda um pouquinho, a gente tem que usar um pouquinho a cabeça para que os verbos combinem de acordo com o que está sendo colocado, tá bom? Então, ó, aqui no meu livro tem uma sugestão. Eu não queria usar ele, mas vamos usar aqui para a gente tentar fazer a nossa versão. Durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não poderia haver nada de mal. Também sugeriu que encontrasse a canoa e fizesse uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço. Então, o verbo está no passado. Então, durante a viagem, um deles propôs abrir o caroço de Tucumã, escrevendo da nossa forma aqui. Porque, ó, pois não haveria nada de mal, né? Dizendo que não haveria nada de mal. Dizendo que não haveria nada de mal. Esse mal de bem e mal, é com ele mesmo. Então, a primeira parte da nossa frase ficou assim: durante a viagem, um deles propôs abrir o caroço de Tucumã, dizendo que não haveria nada de mal. Mas não foi só isso que um deles disse, né? Eles disseram aqui: vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu. Então, qual foi a sugestão dele além de abrir? Ponto, né? Também sugeriu encostar a canoa, e fazer uma fogueira. Para derreter, daí continua, fica a mesma coisa. Para derreter o breu, né? Que tampa o buraquinho da noite. Então, tudo isso tem que ser reescrito, tá? Vou repetir mais uma vez aqui para vocês escreverem aí no livro. O buraquinho do caroço. Então, essa fala aqui da letra B é desse trechinho que está em discurso direto, né? Porque tem um travessão. E a gente tem que reescrever para discurso indireto. Então, a gente reescreveu e ficou da seguinte forma: durante a viagem, um deles propôs abrir o caroço de Tucumã, dizendo que não haveria nada de mal. Também sugeriu encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, a gente pegou essa fala desse personagem e transformou num discurso indireto, onde o narrador agora faz a fala do personagem, tá bom? Então, é só você trocar, você pode escrever também do seu jeito, se você não quiser usar o meu, mas tem que tomar cuidado na hora de usar o verbo. Se você for usar o verbo no passado, os outros verbos também tem que ficar no passado. Também usar o pronome de acordo com o verbo, se você usar plural ou singular, tá bom? Então, toma bastante cuidado na hora de reescrever, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, agora, a gente tem uma seguinte atividade aqui, na página 25. A atividade de vocês, então, é escrever, né? Essa aqui que a gente fez junto, e fazer essa atividade aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente teve que adaptar, né? Porque não dá para fazer da forma como tá dizendo aqui, que diz para você ir com um amigo, pesquisar e tal. Então, como a gente não tem essa possibilidade de se encontrar com os nossos amigos, vocês vão fazer a seguinte tarefa. Vocês vão pesquisar uma lenda, pode ser uma lenda paranaense ou tem um mosquitinho aqui chatinho. Pode ser uma lenda paranaense ou pode ser uma lenda do Brasil, de outros países, não sei. Você vai pesquisar uma lenda, pode ser qualquer lenda. Lenda indígena, lenda africana, a lenda que você quiser, tá bom? Você vai pesquisar essa lenda e você vai colar no caderno, tá? Essa é a sua tarefa. Pesquisa a lenda, imprime e cola. Se você não tem como imprimir,
e ela for muito grande, você pode mandar essa lenda para mim e eu imprimo para você, deixo lá na escola. Ou você pode copiar também, tá? Se você quiser, você pode copiar. Às vezes não é tão comprida, é uma lenda curtinha, pode escrever no caderno. Então, a tarefa de vocês é pesquisar a lenda e colocar e colar no caderno. Pode ser escrever também ou mandar para mim que eu imprimo, tá bom? Então, essa é a atividadezinha. E para a gente concluir essa aula de português, nós vamos fazer essa atividade aqui, reconto de lenda, tá? Então, vou só ler a introduçãozinha aqui, essa parte, acompanha comigo aqui na página 26, e aí eu vou explicar o que a gente vai fazer agora juntos, tá? Então, nesse capítulo, você descobriu que as lendas são histórias fantásticas criadas por povos de diferentes culturas para explicar algum mistério. Em determinadas épocas e lugares, as pessoas não tinham conhecimento científico suficiente para explicar alguns acontecimentos, como o surgimento da noite ou o desaparecimento de alguém. Assim, com base em observações e no senso comum, ou seja, no que as pessoas falavam, cada povo tentava explicar fenômenos da natureza e fatos do cotidiano à sua maneira. Então, de acordo com tudo que a gente viu sobre lenda, né, nesse capítulo, a gente viu que a lenda ela é usada para ensinar alguma lição, né, para as crianças, para pôr medo nas crianças de não chegar em determinado lugar, ou também para como eles não tinham esse conhecimento científico, né, que hoje a gente sabe que a Terra gira e por isso tem a noite, eles não sabiam disso. Então eles criaram uma lenda para que pudesse suprir essa necessidade deles de saber da onde que vem a origem da noite, do dia, né, e tudo mais. Então, era por isso que existiam essas lendas, né? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ler para vocês uma lenda, tá? E aqui vocês vão anotar os fatos dessa lenda, tá bom? Vocês têm que prestar atenção. E aqui a gente vai anotar. Vamos tentar anotar juntos, mas você pode escrever da sua maneira também, ok? Então, a lenda que eu vou contar para vocês é a lenda de Uacati. Vou tentar falar de novo. A lenda de Uacati. Acho que é Uacati que fala. E se escreve da seguinte forma. U-A-K-T. Se escreve assim, ó. Opa, deixa eu mostrar aqui. Aqui. A lenda do Uacati. Uacati. Acho que é assim que fala. Então, preste atenção nessa lenda que eu vou contar para vocês. E aí vocês vão anotando, tá? Então, título. A lenda de Uacati. Esse já é o título. Então, vou agora continuar, daí a gente anota as principais informações, tá? Então, assim, antes de ler a lenda mesmo, preste atenção aqui nessa parte da introdução, ó. Vários mitos e lendas explicam o surgimento de sons e da música. Na floresta amazônica, por exemplo, a tribo indígena Tucano, que vive nas proximidades do rio Tiquié, criou uma lenda para explicar a origem de seus instrumentos musicais, a lenda de Uacati. Então, agora vai começar a lenda de Uacati. Uacati era um ser que habitava a floresta e tinha um corpo monstruoso, aberto em vários buracos. O vento, ao atravessar o seu corpo, produzia sons como se ele fosse uma estranha flauta. Como sua música encantava as mulheres da tribo, o Uacati foi capturado e enterrado pelos índios. No lugar em que o Uacati morreu, nasceram 3 palmeiras altas, que passaram a guardar o seu espírito. Desde então, os índios fazem instrumentos usando o caule da palmeira, produzindo sons suaves e melancólicos, tal como fazia o vento, atravessando o corpo de Uacati. Então, eles queriam explicar como que saía som daquela madeira que eles tiravam e faziam as flautas. Eles não sabiam, né, que de determinado jeito, como você corta e faz os furos ali, sai o som. E você assopra, né? No caso da flauta. Então, eles não entendiam. Criaram uma lenda para poder explicar isso, né? Então, personagens. Quais são os personagens aqui da história? Então, é o Uacati.
Que mais? E os índios, né? E os índios, tá? Introdução. Então, se a gente fosse explicar a introdução do que eu acabei de ler, qual seria a parte da introdução? Seria explicar quem era o Acati, né? Então, o Acati era um ser que habitava a floresta e tinha um corpo aberto com vários buracos. Então, o Acati era um ser monstruoso, um ser monstruoso com o corpo cheio de buracos, né? E o vento, quando passava por esses buracos, produzia sons. Então, o Acati era um ser monstruoso com o corpo cheio de buracos que faziam sons. Que faziam sons conforme o vento passava. Conforme o vento passava. Então, essa é a introdução, tá? O Acati era um ser monstruoso com o corpo cheio de buracos que faziam sons conforme o vento passava. Então, essa foi a primeira parte da lenda. O desenvolvimento. Então, o que aconteceu com o Acati ali, que deu o desenvolvimento da história? O som dele atraía quem? Encantava as mulheres, e os indígenas não gostavam disso, capturaram ele e enterraram ele lá em determinado lugar. E aonde enterrou ele, cresceram palmeiras, né? Então, vamos lá. Desenvolvimento. A música de Wakati encantava as mulheres. Encantava as mulheres. Por isso foi capturado pelos índios. Por isso ele foi capturado e enterrado, né? E enterrado pelos índios. Que mais? Não vai caber, vamos ter que dar uma apertada aqui. Então, a música de Wakati encantava as mulheres, por isso ele foi capturado e enterrado pelos índios. Nasceram, ponto, né? Nasceram 3 palmeiras no lugar em que ele foi enterrado. No lugar em que ele foi enterrado. Ok? Então, repetindo aqui, desenvolvimento. A música de Wakati encantava as mulheres, por isso ele foi capturado e enterrado pelos índios. Nasceram 3 palmeiras no lugar em que ele foi enterrado. E agora o final da lenda. Como que eles... o final ali, né? Que dá a entender o que aconteceu, então, nos finalmente. Então, para eles explicarem, né? Os instrumentos. Então, no final da lenda, os índios fazem instrumentos usando o caule de palmeira, da palmeira, né? Produzindo sons, tal como fazia o vento, mostrando que foi dessa forma, foi através desse Wakati que eles conseguiram entender os instrumentos musicais. Então, final da lenda. Os índios fazem instrumentos
fazem instrumentos usando o caule da palmeira. Que produz sons suaves. Sons suaves, assim como o vento fazia com o uacati. Ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, mais de perto. Vocês não enxergam. Minha letra tá bem ruim, gente, mas vamos lá. Então, recapitulando aqui, o título, A Lenda de Uacati, personagens, o Uacati e os índios. Introdução. Então, o Uacati era um ser monstruoso com o corpo cheio de buracos que faziam sons conforme o vento atravessava, né? Então, aqui eu coloquei passava, mas é porque o vento atravessava os buracos. Então, vamos por aqui, atravessava, tá bom, gente? Desculpa. Atravessava. Então, conforme o vento atravessava. Desenvolvimento. A música de Uacati encantava as mulheres. Por isso, ele foi capturado e enterrado pelos índios. Nasceram 3 palmeiras no lugar em que ele foi enterrado. E o final? Os índios fazem instrumentos usando o caule da palmeira, que produz sons suaves, assim como o vento fazia com o Uacati. Ok? Então, essa foi a lenda que eu contei para vocês pegarem os principais pontos, tá bom? Se você ouviu a lenda e quiser colocar do seu jeito, não tem problema nenhum. É só uma sugestão, mas a lenda é essa de Uacati, tá bom? Então, vamos ver. Agora, o que vocês vão fazer aqui, ó? Presta atenção aqui. Com base nas informações contidas no esquema, você e um colega devem recontar a lenda. Na versão escrita por vocês, há a possibilidade de acrescentar detalhes, como descrições dos ambientes e possíveis falas dos personagens. Então, no espaço a seguir, escrevam a versão do texto, primeira versão, né? Então, aqui no caso, vocês vão fazer sozinhos aqui essa parte também. Então, além dessa atividade aqui, de achar uma lenda, você vai pegar essa lenda que eu contei para vocês e vai transcrever ela aqui. Você pode colocar falas, acrescentar coisas que não foi falado, ou você pode manter do jeito que foi falado, tá bom? De acordo com o que você lembra, pode voltar um pouquinho o vídeo, ouvir de novo e escrever conforme as suas palavras aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler de novo a lenda e aí vocês vão escrever aqui a forma de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Não precisa copiar e ir parando o vídeo para você escrever igual eu tô lendo. Mas você pode escrever das suas palavras. O importante é você entender. Então, o título, você pode pôr o título aqui nessa primeira linha, tá? A Lenda de Uacati. Então, vamos lá. O Uacati era um ser que habitava na floresta e tinha um corpo monstruoso, aberto em vários buracos. O vento, ao atravessar o seu corpo, produzia sons como se ele fosse uma estranha flauta. Como sua música encantava as mulheres da tribo, o Uacati foi capturado e enterrado pelos índios. No lugar em que o Uacati morreu, nasceram 3 palmeiras altas, que passaram a guardar o seu espírito. Desde então, os índios fazem instrumentos usando o caule da palmeira, produzindo sons suaves e melancólicos, tal como fazia o vento atravessando o corpo de Uacati. Então, essa é a lenda de hoje, né, dessa atividade. E aqui você vai reescrever. Pode introduzir falas ou pode escrever dessa forma mesmo, de discurso indireto, né? Ou você pode transformá-lo em discurso direto colocando falas, tá bom? Bom, pessoal, então para nossa aula de português, hoje é só isso. Você vai reescrever aqui, fazer a página 27 e a página 25, que é procurar uma lenda, qualquer lenda, na internet e colar no seu caderno de português. Ou escrever, se ela for uma lenda curtinha,
Ou se você quiser ela impressa e não tem como imprimir, me manda, que eu imprimo para você e deixo lá na escola, tá bom? Então é isso, galerinha. Para nossa aula de português, é só isso. Na próxima aula a gente começa novo capítulo. E essa parte aqui é uma parte que você pode escrever, pode fazer aqui, ó. O texto, né, que vocês fizeram da lenda aqui, você pode marcar e fazer esse sim ou não, de acordo com o que você colocou aqui, tá bom? E aí é só essa parte, porque daí essa parte é mais de fazer junto com os outros colegas, onde vocês têm que ler, e aí a gente não tem como fazer isso, né? Mas vocês podem, então, marcar essa partezinha aqui, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é só. A gente de tarefa ficou a página 25, que é a lenda lá do caderno, falando de novo, né? Pesquisa lá uma lenda, cola ou me manda, que eu imprimo para você. E aqui reescrever a lenda que eu acabei de ler e marcar aqui as partes que você fez ou não, tá bom? Então é isso, galerinha. A gente terminou a nossa aula de português e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!